Pedido certo e determinado. O que isso significa? Qual legislação orienta? Quais as exceções? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Cabersan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos por cá. Hoje eu quero conversar com você sobre o que significa a expressão pedido certo e determinado. Qual a importância prática disso? Qual a fonte normativa que orienta o que é certo, o que é errado e tudo mais, tá certo? Bom, a gente sabe que o pedido é extremamente importante, porque o pedido ele vai delimitar aquilo que o juiz pode legitimamente entregar à parte que procura aí a tutela do Poder Judiciário. O pedido, com as suas especificações, aliás, é um dos requisitos da petição inicial que a gente encontra lá no artigo 319, tá certo? O que eu quero conversar com você hoje, pedido certo e também determinado, a fonte normativa está lá nos artigos 322 até 324, tá certo? O pedido certo é certo em relação ao o que é a pretensão da parte. Então, em relação a o que é a pretensão da parte, isso é pedido certo. A parte pretende que seja o réu condenado a uma certa prestação, a parte pretende uma tutela constitutiva, a parte pretende uma tutela meramente declaratória. O que é a pretensão da parte dirigida ao Poder Judiciário? Eu quero uma condenação ao pagamento do quê? De indenização. Que tipo de indenização? É por dano material emergente ou é por dano material como lucro cessante? É por dano moral em sentido estrito? É por dano estético? Então, o que é a pretensão da parte? Isso é requisito do pedido. O pedido deve ser certo. A gente tem algumas... E aí, veja, só antes de dizer sobre exceções e tudo mais, falar o seguinte: em geral, o juiz não pode dar aquilo que não foi pedido pela parte. Isso configura a tal da sentença extra petita. O juiz dá diferente do que foi pedido. A gente tem na nossa legislação alguns pedidos que são considerados implícitos, e aí mesmo que a parte não tiver formulado pedido certo sobre aquela prestação, o juiz pode e até deve, sempre que tiver condições, ele deve incluir na sua sentença. Então a gente tem isso, por exemplo, para correção monetária e juros, para prestações vincendas de trato sucessivo, para verbas sucumbenciais. Isso tudo aí nos artigos 322 e 323 do próprio Código de Processo Civil. E tem um outro exemplo de que eu falo sempre, que está lá no artigo 7º da Lei 8.560 de 1992, é a lei que trata das ações de reconhecimento de paternidade. O artigo 7º vai dizer que o juiz, sempre que tiver condições reconhecendo a paternidade, deve também tratar de pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia seria aí um pedido implícito nas ações de reconhecimento de paternidade. Preste muita atenção, a gente tem pedido implícito, mas não tem aí condenação implícita, apesar de vez em quando na nossa cultura jurisprudencial aparecer alguma coisa diferente. A ideia geral é de que não haveria aí condenação implícita, né? Se você, por um acaso do destino, não pediu para o juiz condenar a parte contrária a pagar os ônus da sucumbência, se a sentença não trata disso, aí é o caso de oposição de embargos de declaração por omissão. Nossa, mas nem tinha havido pedido. Bom, não houve pedido expresso, mas a legislação ela trata como pedido implícito, tá certo? Então, de novo, pedido certo, o que é pedido certo? É certo em relação a o que é a pretensão da parte que formula esse pedido, lembrando aqui que o réu pode formular em reconvenção e tudo mais, mas em geral, o autor pede o que ele pede.
Pedido certo. E o pedido determinado, professor? Isso é regulado lá pelo artigo 324. Pedido determinado é determinado em relação a quanto daquele o que você pede, quanto é que se pretende. E isso vale atualmente, inclusive, para as pretensões de indenização por dano moral, com quanto nós tenhamos aí decisões do STJ sugerindo que o pedido seria determinado em relação à indenização por dano moral de maneira meramente estimatória. De toda forma, está na legislação aqui. Além de certo, além de o que, também quanto. Quanto que é que se pretende de condenação? Se é uma indenização por dano material emergente, por exemplo, qual o valor? Não é? Se é um entregar sacas de soja, por exemplo, quantas? Né? Cabeças de gado, quantas? Então, o pedido, além de certo, também determinado. E aí o próprio artigo 324, ele vai nos dizer aí a respeito de situações, ele vai falar a respeito de situações 3 em que é admissível o pedido indeterminado, porque em geral não se admite pedido indeterminado. A indeterminação do pedido é uma falha técnica, de técnica procedimental. Pode haver a indeterminação de que seja emendada a petição inicial, inclusive sob pena de indeferimento. Mas em algumas situações, aquelas que estão previstas lá no próprio artigo 324, é admissível o pedido indeterminado. E aí, se vocês estiverem em uma situação dessas, você precisa explicar isso para o juiz e pedir que seja admitido o seu pedido inicial indeterminado. A primeira hipótese aqui é naquelas ações de caráter universal, quando não se puder individuar os bens. Imagine, por exemplo, um divórcio em que haja uma pretensão da partilha do patrimônio comum, mas imagine que tenha sido sempre o homem quem atuou na gestão desse patrimônio, em contas, imóveis, aplicações financeiras e tudo mais, e a mulher não tem acesso a essas informações todas, de maneira que ela não consegue individuar os bens. Imagine alguém que está aí se desligando de uma sociedade empresária que não consegue prestação de contas, não consegue os balanços e tudo mais, uma pessoa que não se encontra em condições de, desde logo, individuar os bens. Uma segunda hipótese, quando não for possível ainda, no momento da propositura da demanda, determinar a totalidade de consequências do ato ou fato. Imagine um acidente de trânsito, vitime uma pessoa, essa pessoa ainda está em tratamento médico, fisioterápico, odontológico, vai precisar de atendimento por fonoaudiólogos e tudo mais, todo um contexto aí de despesas médicas, hospitalares, com remédios também e tudo mais, e ainda não é possível fechar essa conta exatamente. É possível, nesse caso, a formulação de pedido aí indeterminado, esclarecendo isso tudo para o juiz, e isso muito provavelmente ficará para estabelecimento do quantum mesmo lá para fase de liquidação de sentença, tá certo? Se não for possível aí durante a fase instrutória ainda garantir o contraditório sobre todos os elementos. E a terceira, quando a determinação aí do quantum depender de ato do réu. Imagine que seja contratado um determinado artista famoso para fazer uma série de 10 shows e ele não aparece lá no primeiro, e os outros 9 estão programados ainda, né? A ação é uma ação de cobrança de multa, né? E para saber daquilo que ele terá que pagar a multa e tudo mais, depende muito da conduta dele após a propositura da demanda. Se ele vai lá e cumpre a agenda dos shows faltantes ainda e tudo mais, você não tem a inclusão de outros valores de multa. Pode haver outras discussões contratuais e tudo mais, mas esse valor que depende da conduta do réu, ele deixa de ter sentido. Se esse réu não faz alguns shows, faz outros, isso tudo, quer dizer, a determinação da pretensão vai depender da conduta dele aí subsequentemente, tá certo? Então, em regra, o pedido deve ser certo, o que é que se pretende, e também determinado quanto se pretende daquilo que se pretende. Mas tem aí essas exceções
que são dignas de nota, matéria regulada pelos artigos 322 a 323 do Código de Processo Civil, aí pedidos implícitos, inclusive eventualmente na legislação extravagante, eu te dei um exemplo também, e também a possibilidade excepcional aí de formulação de pedido indeterminado, tá bom? Eu queria te convidar a contar para mim aqui embaixo nos comentários, por favor, de onde é que você me assiste, conta aqui embaixo para mim, e o que é que você faz também, se você é estudante, se atua como advogado, se é de outra área, para a gente poder interagir um pouco, tá bom? Eu também queria te convidar, por favor, a continuar navegando aqui no canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu trato da finalidade do direito. Para que serve o direito, afinal de contas? E também queria te convidar de novo, por favor, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha para esse vídeo e também a compartilhar o vídeo aí com outras pessoas para que ele possa ser interessante, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.